Vamos então, galera, entrando num tópico novo aí da cinemática, né? Nós vamos começar os estudos sobre o movimento circular uniforme, MCU, né? Pode ser. Bom, terminamos nosso estudo sobre lançamentos, lançamento queda livre, lançamento horizontal, lançamento vertical, lançamento oblíquo, beleza? E agora vamos começar com movimentos circulares, ok? Cara, primeira coisa, vamos lá. Um movimento circular, como o próprio nome já diz, é um movimento periódico, né? Então, é um movimento desse tipo que eu desenhei, né? Com uma trajetória circular. E a velocidade com que... A velocidade, né, do móvel, do corpo, enfim, ela é sempre tangente à trajetória. A gente chama essa velocidade de velocidade tangencial. A velocidade que ele faz aqui na trajetória, a gente chama de velocidade angular, mas a gente vai falar disso ainda nessa aula, mas depois. O módulo, aqui a velocidade dele, que é tangente à trajetória, né, toca apenas em um ponto da trajetória, ela é sempre constante em módulo, vale falar isso. Então, o módulo de V1 é igual ao módulo de V2, mas os seus vetores não são iguais. Veja que aqui o vetor velocidade tangencial está apontando num sentido, já que eu chamei de V1, né? Já aqui o vetor velocidade V2 está apontando em outro sentido. Então, a todo momento, o sentido desse vetor velocidade tangencial está mudando. Ele é sempre tangente à trajetória, né? Tangência, para quem não sabe da matemática, é uma reta que toca apenas um ponto. Isso aqui não é uma reta, mas finge que é. Toca apenas um ponto da circunferência, um único ponto. Tanto que se a gente prolongasse aqui, né, a gente ia ver que de fato toca só em um ponto. Mas enfim, não precisa disso. Bom, como a velocidade varia, não em módulo, mas ela varia no vetor, então quer dizer que tem aceleração, né? A gente sabe que a aceleração é variação da velocidade. Como aqui há variação de velocidade vetorial, então existe a aceleração no movimento circular. Ok? Mas beleza, não vamos discutir sobre a aceleração ainda não. A gente vai falar de... Hoje nessa aula a gente vai falar de período, frequência, velocidade tangencial e velocidade angular, beleza? Vamos lá então, vamos começar pelo primeiro que eu já falei. A gente tem que ter na mente a ideia de período. Vamos lá, período. O que é período? Período. O período, cara, nada mais é do que o tempo para completar o tempo para completar uma volta, uma volta, ok? Isso a gente diz que é o período e a gente dá para ele, peraí, beleza? A gente dá para ele a letra T, ok? Maiúsculo, letra T. E a gente tem que entender também o que é frequência, velho. Frequência. A frequência é o número de voltas completas, número de voltas completas em uma unidade de tempo. Período, o tempo para completar uma volta. Frequência, o número de voltas completas em uma unidade de tempo. A gente chama a frequência, né, de F. Ok? E é o seguinte, meus queridos. Pela gramática, vocês conseguem perceber que um é o inverso do outro? Como assim? Olha aqui, ó. Período, a gente chama de T. É o tempo, né? Então é o tempo, ou melhor, é isso. Período, o tempo, deixa eu colocar minha caneta roxa aqui, a gente não vai precisar mais. É o tempo para completar
uma volta, então, dividido pelo número de voltas. E a frequência é o número de voltas dividido pelo tempo, em uma certa unidade de tempo. Então, um é o inverso do outro, né? Consegue perceber isso pela gramática? Então, a gente pode escrever que o período é o inverso da frequência, 1 sobre f, ou f na menos 1, fui deixar desse jeito, 1 sobre f, e frequência é o inverso do período. Olha só que simples, cara. E a gente pode dizer, né, que o produto f vezes t, né, é 1, mas, enfim. Período, o inverso da frequência, e frequência, o inverso do período. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Beleza. Eu tinha gravado essa aula já, cara, só que a câmera ela acabou caindo. Eu tô morrendo de medo que isso aconteça de novo. Enfim, o celular, né? Vamos lá. Beleza, discutimos o que é período, o que é frequência, e agora a gente pode falar um pouquinho de velocidade tangencial, né? Bom, cara, a gente sabe que para calcular a velocidade, né, a gente vai voltar agora um pouquinho lá para o começo da cinemática, a gente lembra que para calcular a velocidade escalar média, eu pegava a distância e dividia pelo tempo, né, o ΔS pelo ΔT. Nesse caso, a velocidade tangencial, vou colocar um T aqui na frente, né, VT, é igual. Qual é o espaço que ele está percorrendo? É uma circunferência, né? Como é que eu calculo uma circunferência? 2πr dividido pelo t, que é o período. Pelo período. Essa é a velocidade tangencial, tu pode deixar ela desse jeito. Eu prefiro, e é mais clássico, aparece em mais livros, em outros lugares, dessa maneira. Dividir pelo período é multiplicar pela frequência, né? Porque o período é o inverso da frequência. Então, a velocidade tangencial é igual a 2πr vezes f. Ok? Então a gente calcula dessa maneira a velocidade tangencial. Se tu não entendeu, olha só. No lugar do t eu coloquei f porque é o seguinte, isso aqui ia ficar vt 2πr dividido por... O que é t? É 1 sobre f. E divisão de fração é a primeira, então eu ia repetir essa e multiplicar pelo inverso da segunda. Então ia ficar f sobre 1. F sobre 1 é f. E aí fica 2πrf. Beleza? E é só tu pensar, né? Já que a divisão é o inverso da multiplicação e o período é o inverso da frequência, ao invés de dividir pelo período, eu multiplico pela frequência. Ok? Tranquilinho, né? Mas as duas equações são válidas. Essa é a velocidade tangencial, né? Então, essa aqui é a velocidade tangencial. A gente vai falar agora de velocidade angular. Opa! Velocidade angular. Vamos lá, vamos ver que brincadeira que é essa daí, então. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ok. Velocidade angular é o seguinte, ao invés da gente calcular, igual a gente fazia aqui, distância sobre tempo, a gente vai falar que a velocidade angular, ômega, é uma letra grega, é o ômega minúsculo, ok? Ômega, que parece um Wzinho, é a variação do ângulo, é a variação angular, né? Então, por exemplo, a variação angular, tá vendo? Por exemplo, θ, dividido pelo tempo. É a mesma coisa do que isso daqui, só que de maneira... só que falando em ângulo, né? No lugar da distância, tu coloca a variação angular, por exemplo. Ele variou tal tanto, tipo, por exemplo, variou tal ângulo. Ou, é mais comum a gente escrever em radiano, né? E uma volta completa em radiano seria 2π, né? A gente sabe disso. Lá do círculo trigonométrico e tudo mais. 2π. E o t a gente usa o período. Portanto, a velocidade angular, ômega, ela é, eu vou multiplicar pela frequência de novo, 2πf. Olha só. Bem tranquilinho, né, velho? Pode usar qualquer um, né? Então, se ele te der a variação angular, tu usa isso dividido pelo tempo. Se ele te der apenas o período e não a frequência, você usa isso. Se ele te der a frequência, tu usa isso daqui. Bem de boa, a gente fez o mesmo processo aqui, né? Multiplicou pelo inverso, que é a frequência. Dessa maneira, veja bem,
Velocidade tangencial é 2πr vezes f. Velocidade angular é 2πf. Eu tenho 2π aqui, eu tenho f aqui. Eu só não tenho r aqui. Então, eu ainda posso falar que a velocidade tangencial é ômega vezes r. Olha só que bonitinho que fica. Beleza, velho? E, bom, na verdade é mais isso. Então, essa daqui é a velocidade angular. Pega a variação angular, né? Variação do ângulo e divide pelo período, né? Pelo tempo. Ou então, você usa aqui 2πf. E aí a velocidade tangencial, tu também pode calcular. Se tu achou isso daqui e depois tu quer achar a velocidade tangencial, faz ômega vezes r. Pega o valor que tu já tem e multiplica pelo raio da curva, né? A curva tem um certo raiozinho aqui. Tranquilo? Bom, fomos introduzidos a movimento circular uniforme, discutimos o que é período, o que é frequência, velocidade tangencial e velocidade angular. Mais preparado para a segunda aula é impossível, cara. Estamos bem de boa para a gente continuar para a segunda aulinha de movimento circular uniforme, beleza? Espero mesmo que vocês tenham gostado e entendido, que é o mais importante. E é isso aí, cara. Vamos lá, avançando na física clássica, beleza? Valeu!